Nós vamos falar sobre distribuição. É o meu ponto nesse seminário sobre ordem do culto. E quando passar a gente começa. Eu escolhi esse versículo para a gente começar trabalhando, porque esse versículo é bem interessante. 1 Coríntios 12, 5, 6. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Um ponto importante. Antes de apresentação pessoal, eu vou ler sobre a questão sobre distribuição. Distribuição, entre outras definições, a de ser ordem com que algo está disposto ou classificado. Disposição, divisão, ordenamento de algo ou de pessoas. E é o que a gente faz quando está fazendo a ordem do culto. Eu e Regis, a gente conversa e a gente diz, tal irmão para oferta, tal irmão para ceia, tal irmão para auxiliar. Os louvores entre Regis e Alberes. Mas, quando parte de ceia, oferta, auxiliares, aí a gente conversa. Então, essa distribuição é feita com a gente tendo uma conversa para escalar cada um naquilo que a gente vê que ele pode ser bem útil, né? Claro que todos aqui já foram, ou quase todos, já foram auxiliar e já foram no púlpito, e isso é muito bom, né, para o desenvolvimento do culto, desenvolvimento da igreja. E um dos tópicos que eu vou tratar é essa daqui, ó, apresentação pessoal. É uma questão importante que muitas vezes falhamos, né? E se nós falhamos, nós queremos corrigir. Essa semana a gente estava conversando sobre um determinado irmão que ele subiu no púlpito com a camisa que não agradou. Não, era do Batman. Então, nada contra, mas não é uma vestimenta adequada para quem vai para o púlpito. Então, devemos nos vestir de uma forma que não chame a atenção. Isso é importante. Pode ver que todos quem veio aqui na frente falou dessa questão de vestimenta, vestuário, porque é um ponto que pesa. E se pesa, a gente tem que tratar, tem que corrigir, né? Que não chame a atenção. Sutil, cores neutras, como por exemplo preto, branco ou cinza, são boas dicas. Por quê? Porque se eu sou um auxiliar e estou com uma camisa muito chamativa, mesmo que ninguém vá falar diretamente a mim, ao dirigente, vai chamar a atenção. E pode, de uma certa forma, distrair quem está ali na frente, né, os irmãos ou quem está nos visitando. É bom evitar cores fortes ou estampas chamativas que, de alguma forma, possam distrair os irmãos. O uso de acessório não é indicado, mas se for necessário, que seja de uma forma moderada. Tem irmãos que gostam de usar aquele suspensório, né? Nada contra, mas se for uma coisa muito chamativa, não é bom para a gente usar. Outro ponto, postura. Se tratando de auxiliar, a gente sabe que os auxiliares ficam de frente para a plateia. Então, evitar, por exemplo, brincadeiras com quem está ali na primeira fila, naquele primeiro bloco de cadeiras. Hoje a gente está segurando logo a bandeja, mas antes, quando a bandeja ficava à parte e a gente ia lá buscar a bandeja, irmãos ficavam brincando com quem estava ali perto, ou quando tem alguma criança, de forma até nada a ver. Hoje, mesmo segurando a bandeja, alguns irmãos ficam conversando com quem está sentado. Isso é ruim. Você tem que manter uma postura.
Estou ali segurando a bandeja, tenho que estar atento a quem está ministrando, porque quem estiver ministrando, quando ele termina de orar, seja ceia ou oferta, eu tenho que sair e saber já para qual rua eu vou. Então, qualquer tipo de brincadeira ou conversa paralela pode distrair até o outro irmão que está ao seu lado. Isso é ruim. Não é bom para o desenvolvimento do trabalho. É bom lembrar que estamos servindo ao Senhor e toda a congregação está olhando. Olha, eu estou na ordem do culto já faz algum tempo e eu escuto muitas vezes queixas sobre todo tipo de coisa que acontece na ordem do culto. Muitas vezes eu só me retrato a Regis porque é bom ele ficar sabendo. Mas muitas vezes quem está lá não escuta. Mas quem escalou, escuta. Então é muito importante para a gente que quem está lá, quem foi escalado, quem foi chamado, levar a sério a função que ele está cumprindo ali de auxiliar. Porque a mesma importância que tem quem vai levar a mensagem, tem um auxiliar. Então isso precisa ser levado a sério. Aqui tem as bandejas, mas também eu poderia falar aqui, eu vou falar das bandejas e ao mesmo tempo falar das sacolinhas da oferta. Uma questão que precisa ser trabalhada é a orientação que os auxiliares devem dar aos irmãos em relação à direção que a bandeja deve seguir. Porque muitas vezes já aconteceu com todo mundo, a gente dá a bandeja e a pessoa que está lá sentada, que recebeu, devolve ao irmão. Então, se você está lá, você dá a bandeja, quando ele for devolver, você faz assim, ó, siga para lá. Está entendendo? Então, isso é importante. Por quê? Porque senão, se o irmão não estiver concentrado, quando a pessoa que recebeu devolver, ele vai passar para a fila seguinte e todo aquele segmento vai ficar sem receber. Então, é importante o irmão entender qual é o sentido que a bandeja deve seguir. Se eu comecei aqui em Kleber e eu quero que a bandeja vá para lá, se Kleber me devolve, eu digo a ele para ele continuar com a bandeja. Sabe? Isso evita a perda de tempo e passa segurança e confiança a todos. Por exemplo, tem irmãos que eu gosto de contar muito como auxiliar, porque eu sei que eles são bons. Sabe? Então eu digo, olha, eu vou botar fulano, vou botar tal irmão no bloco do meio. Não sei se vocês repararam, mas o segundo, o terceiro e o quarto bloco da nossa congregação, ele é grande. E eu gosto de escalar os auxiliares ali, os que são mais maduros, porque eu sei que eles sabem fazer o manuseio, o bom manuseio. Os que são menos experientes, eu boto nas extremidades. Porque qualquer problema, as extremidades são menos gente. E dá para a gente fazer um contorno se tiver algum problema. Então, se o irmão maduro não dá a direção correta da bandeja, então atrapalha tudo. Cada irmão que vai servir precisa saber aonde vai fazer, né? Qual a sua rua, em qual fileira ou área, né, a distribuição, seja da bandeja ou seja da sacolinha. Porque todo mundo aqui já viu o encontro de bandeja ou de sacolinha. Está lá duas bandejas na mesma fila. E às vezes a fila da frente ou a fila de trás não foi atendida. Por quê? Porque isso é falta de atenção. Né? Então é preciso observar isso. Essa observação do trajeto da bandeja deve ser desde o início. Se eu estou nesse bloco, eu estou no meio, então eu tenho 2 blocos para atender, mas eu estou com uma bandeja só, claro. Eu dou aqui, quando ela vier do outro lado, essa bandeja de Kleber, ela vai passar onde está a França. Ela pula essa da bandeja daqui. Está entendendo? É uma coisa que a gente, muitas vezes, deixa passar. E quando a gente deixa passar, tudo se mistura. Atrapalha. Um ponto que corrige esse percurso das bandejas é isso aqui, ó. Comunicação visual. Na reunião da gente foi um ponto que Marcelo levantou, achei muito bom.
Porque se eu estou olhando para Rodrigo, o Rodrigo está olhando para mim, quando eu colocar a bandeja na fileira errada, o Rodrigo está olhando para mim, o Rodrigo vai fazer assim, né? E eu vou corrigir. Então a gente não vai ter esse problema de choque de bandeja. Eu não sei como são nas outras congregações, né? Se são grandes como a nossa, né? Então a gente tem esse problema, precisa ser corrigido, não, melhorado, e cada vez mais, porque com um bom andamento do serviço, sabe? Então é importante a comunicação visual, uma forma de comunicação não verbal que envolve olhar nos olhos de outra pessoa. Aí digamos que eu estou lá distraído, olhando para o tempo, e eu dou a bandeja na mesma fila que Rodrigo, mas Rodrigo, por outro lado, é calado. Rodrigo, eu estou olhando para o tempo, e Rodrigo não está ali, ó, não fala nada. As bandejas vão se encontrar, e sabe o que os irmãos fazem? Eles pegam e passam para trás, corretamente. Então, o meu serviço ali fica inútil. Mas se eu prestar atenção em quem está comigo na fila, quando eu der a bandeja no local errado, o irmão vai dizer assim, ó, para cá. Simples, se corrige com um simples olhar. Mas a isso precisa estar atento. Nós somos uma equipe. A nossa equipe começa na segurança até os avisos finais. E todos têm que ter o mesmo pensamento. É igual uma máquina. Se uma máquina tem uma peça que não trabalha, ela vai parar, vai falhar. E nós não podemos falhar. Primeiramente porque a gente está fazendo para Deus, depois para os irmãos. Essa comunicação visual ajuda a condução das bandejas, da sacolinha das ofertas, ajuda a identificar onde está faltando servir ou se já serviu naquele bloco, entre outras coisas. Então a gente precisa ter essa comunicação visual, olhar um para o outro, se possível falar, aqui não, aqui já passou, sabe, para evitar que haja esse encontro de bandejas. Um dos pontos mais importantes para os auxiliares é esse aqui, ó, orientações da liderança. Antes de eu falar isso, eu botei isso aqui, ó, exemplo, o irmão antigo. Porque essa coisa ficou na minha mente. A gente não tinha essa escala. Então, quando faltava um, eu ficava por ali e dizia, vou substituir fulano, vou substituir Araújo faltou. Então eu ficava olhando, e o primeiro que passasse eu convidava. E faltou um irmão, e eu chamei um irmão antigo para trabalhar. Você pode ser auxiliar? Ele disse, posso. Eu, tá joia. Você vai ficar no bloco do meio, ali mesmo, de frente ao púlpito. Tá bom. Quando os auxiliares saíram, ele foi exatamente para a segunda fila, foi para a quarta fila. E a fila do meio ficou vazia. Exatamente onde eu tinha escalado ele. Sabe por quê? Porque quando eu estava orientando ele não deixava eu acabar de falar. Você vai ficar na fila do meio, você vai fazer assim, assim. Ele fazia, tá bom, tá certo. Calma. Preste atenção em quem está falando. Você pode ter aqui 500 anos de cristão. Mas se eu estou orientando você, você dá atenção a mim e depois você me corrige se você quiser. Mas primeiro você dá atenção, até uma questão de educação. E ele não me deu atenção. E quando ele foi para lá, o irmão mais novo veio e reclamou a mim. Onde foi que tu escalou ele? Eu disse, eu escalei ele no meio. Mas ele tinha... Tá bom, quando ele veio, eu disse, a gente foi para o suco, já tinha passado o pão, foi o pão. No suco eu orientei, ele fez exatamente a mesma coisa. Porque se você dá orientação, você presta atenção em quem está falando, você faz as coisas certas. Eu não queria ser chamado de burro. Boa, não pensei nisso. Então, talvez o ponto mais importante desse serviço, dos auxiliares, é estar atento ao que a liderança estiver orientando a fazer. Essa liderança pode ser eu, pode ser Regis, pode ser João, pode ser o irmão Maduro, que conheça bem. Heron é um cara que conhece bem dos auxiliares. Se estiver ali orientando, dá atenção. Se quiser fazer um acréscimo, não é melhor fazer por aqui não, aí está bem pensado. Mas primeiro, dá atenção. Pelo menos seja educado, né? Está atento ao que a liderança estiver orientando a fazer.
como, por exemplo, escolha das ruas e seus auxiliares, e como eles devem seguir para que todo o serviço corra bem do início ao fim. Quando a gente recebeu, por exemplo, Francisco, é novo, então eu coloquei lá na fila do canto. Quando alguém é novo, a gente escala lá no cantinho porque a fila é menor. E tem irmãos mais antigos que vêm e me orientar. Não é melhor botar ele ali não, porque ali é menor? É bom. Mas veja, o irmão que vem falar comigo, o irmão que é auxiliar, que vem falar comigo sobre isso, é porque ele está atento. É porque ele já recebeu bem a instrução e entendeu. Então isso é importante. Quem está liderando? Quem está ali é porque Deus quis que estivesse ali. Naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquela semana. Então a gente dá atenção ao que ele estiver falando. Um ponto que a gente teve que a gente tem que ajustar, né? O recolhimento dos copinhos. Quando termina a ceia, tem uns copinhos para recolher. E fica a pergunta, vai quando? É agora? É que horas? Nesse momento do serviço ao Senhor, você está fazendo serviço ao Senhor. Quem estiver escalado deve esperar um pouco para começar a recolher. A gente não tem uma regra única. Pode até padronizar um dia, mas a gente não tem essa regra única. Uma dica, é bom começar a recolher no hino antes da oferta. Terminou a ceia, eu estou na ceia, eu desci da ceia. Aí tem as bandejas estão assim sendo recolhidas, subiu o dirigente de louvor para começar o hino. Aí tem a saída das crianças. Então, quando ele começar o hino, quem está nos copinhos se levanta, vai lá, cada um de um lado e recolhe os copinhos. Acho que se a gente fizer assim, ordenadamente, não tem problema. Agora, quando a gente acha que sabe demais, o problema é esse, eu estou aqui há 200 anos, eu sabe tudo. Então é onde a gente falha. Porque a soberba precede a queda. Isso é fato. Então, a gente tem que estar atento a isso. Quem está nos copinhos? Começou o hino, é por ali eu recolhendo. Começou o hino sobre a oferta, antes da oferta, recolhe. Se por um acaso a gente achar um momento melhor para recolher, a gente muda. Mas eu acho que agora, nesse momento, o melhor momento para recolher os copinhos é no hino antes da oferta. Sabe? E lembre-se, auxiliar, ele é o primeiro contato com os irmãos. Uma vez eu estava lá no organizando, o irmão disse, Silvio, uma irmã quer troco da oferta. Como é que eu saberia que ela quer troco da oferta? Porque o auxiliar estava lá. Então veja a importância do auxiliar. Ele veio a mim e falou comigo, eu saí à parte, né, chamei uma testemunha e dei o troco dela, para ele dar ela. Mas por quê? Porque o primeiro contato foi quem? Ele. Ela não veio a mim, não foi a Mike, não foi a Regis, não foi ninguém. Ela foi a ele. Então, se você está como auxiliar, você tem que entender a sua importância no reino, no serviço, no culto. Todas as recomendações são para que o culto agrade primeiramente ao Senhor Jesus Cristo e depois aos irmãos. Esse é o primeiro ponto. A quem eu devo agradar? A Jesus. Culto, vida, tudo. E depois aos irmãos. Os auxiliares são o primeiro contato com a congregação. Então, honre ao Senhor nesse serviço. Servir como auxiliar é uma forma de adorar a Deus. Amém?